É com grande satisfação que mais uma vez nos reunimos para adorar, para louvar, bendizer o nome santo do nosso Deus. E agradeço aí a equipe de louvor que tem desempenhado, esta função que no Antigo Testamento era chamada da função levítica, os músicos, ali tinha os porteiros, ali tinha aqueles que tomavam conta da segurança do templo. E nós hoje temos a nossa casa de oração que, como todos os lugares, qualquer lugar onde haja uma comunidade de pessoas, é necessário ordem, conduta. Então nós temos aí nossos diáconos, temos nossos músicos, temos aqueles que ajudam e fazem, o alimento aos domingos, as irmãs ali na cozinha. Temos o nosso Ministério Kids, tão cuidado de uma forma tão excepcional pelas professoras, acho que não tem nenhum professor não, é só professoras, as professoras do Ministério Kids, e que Deus continue abençoando todos estes que ajudam, que lutam pela obra, músicos, cantores, diáconos, os pastores, presbíteros, aqueles que a plataforma é preenchida por eles, por aqueles que levam a palavra, que são mais um irmão no meio de vós, nós somos mais um irmão no meio de vós, exercendo mais uma função, esse ministério aí das transmissões, que a gente chama de técnica de vídeo, de áudio, que sem também este ministério nós não teríamos nada disso sendo transmitido pelo mundo todo, pelo Brasil e o mundo todo, e alcançando tantas pessoas como tem alcançado. Então o nosso bom dia especial para você também, que está aí por detrás, desta transmissão, e que está assistindo, que está participando conosco através da internet. E nós temos aí lutado, zelado, o irmão Michael tem tido um zelo muito grande para que essas transmissões sejam as melhores possíveis, E para tudo isso exige de todos nós muita disciplina, muito cuidado, que possamos melhorar a cada dia. Aquilo que ainda não está como deveria, é porque nós ainda precisamos de, às vezes, até recursos, para que possamos melhorar, aumentar o nível de qualidade, Mas o que importa é que nós estamos fazendo de coração para o nosso Deus, Tudo que fazemos é para realmente honrar, louvar, exaltar o nome do nosso Deus. E eu gostaria apenas de usar aqui alguns minutinhos para trazer aqui seria um esclarecimento, seria algo para que nós possamos compreender melhor a questão do momento da generosidade, que nós temos todos os domingos à noite, entre 5 e 8 minutos, algo entre 5 e 8 minutos, que é feito aqui pelo irmão Tiago Vaz, irmão Isaac e irmão Michael Douglas, e eles que têm estudado na Bíblia textos, trechos que realmente nos ensina e nos instrui que a generosidade, que o coração bondoso, generoso, e faz com que nossas dispensas, e Salomão fala isso em Provérbios capítulo 11, tem aquele que é generoso, é bastante generoso e sempre tem abundância, tem aquele que retém e parece que a pobreza está sempre cercando, Isso Salomão fala em Provérbios capítulo 11. Mas o que seria este esclarecimento? É porque a gente vem conversando sobre isso, A gente tem aí essa mudança que aconteceu na família Unidos em Cristo, e isso parece até que a igreja está pedindo donativos, ajuda financeira, Então é como se fosse um pedido todos os domingos, olha lá o irmão Isaac pedindo, olha o irmão Tiago Vaz pedindo, e aí a gente conversa, a gente discute, a gente vê o que é isso, se faz sentido. E aí a gente tem que fazer perguntas, A gente tem que fazer perguntas. Tudo que está sendo feito, por exemplo, às vezes a Igreja Unidos passa por uma mudança,
Isso está sendo para benefício do pastor? Está sendo para benefício daquele que está aqui, às vezes, instruindo, ensinando? Bom, o momento de generosidade não traz benefício nenhum a mais para o pastor. Não traz benefício nenhum a mais para o presbítero, para alguém que está aqui, às vezes, ensinando e instruindo, né? Então, se não é para benefício próprio, para benefício de quem? Para benefício do corpo, da comunidade, da igreja. E aí, às vezes, algumas pessoas falam assim: ah, pastor, mas não precisa disso, eu já sei de cor e salteado todas as escrituras, tudo que a Bíblia fala sobre generosidade, sobre o coração bondoso, generoso. Tá, mas a igreja é plural, a igreja é um corpo muito variado, né? A você que já sabe, por exemplo, às vezes eu vou pregar aqui hoje, você já sabe tudo, não tem problema, não se chateie. Tem alguém que vai precisar ouvir aquilo. Tem alguém que às vezes está orando, nem está no Brasil, mas levantou as mãos e falou: Senhor, fala alguma coisa comigo, que eu não suporto mais sentir o seu silêncio. Eu não suporto mais, porque o silêncio às vezes a gente sente como um toque. O silêncio às vezes dói. O silêncio de Deus às vezes dói. A gente sente na carne e fala: Senhor, eu não suporto mais. O Senhor está muito calado, o Senhor não fala comigo. Né? E nós vamos ver algo hoje nessa manhã sobre isso, sobre esse silêncio de Deus, a ausência da glória de Deus, a ausência da luz de Deus, a ausência da presença manifesta de Deus. Isso dói, isso é triste, é angustiante. Então, a gente precisa fazer perguntas, né? Esses 5 minutos por semana, 5 a 8, né? Pode ir de 5 a 8, é um tempinho ali que o ministrante, o presbítero, estuda e fala: olha, isso aqui não é simplesmente um pedido, né, de esmola, de algo assim, é simplesmente algo que eu estou preparando para ensinar a igreja, não simplesmente doar algo, mas ensinar que o coração generoso prospera, só isso. E às vezes assim: pastor, eu estou cansado, eu já sei disso. Tá, mas às vezes tem alguém que precisa entender ainda. E outro ponto que é importante, que nós fazemos perguntas e a que a gente acaba chegando à conclusão. Nós já propomos, falar: não, tá bom, não precisa, faz como é na escola bíblica, faz como na quarta-feira, canta um louvor e avisa a igreja que vai ter ali o momento que a igreja, se a igreja tem condição, oferta, e faz ali da melhor maneira possível. Mas só que tem uma questão: nós, principalmente nós que estamos vindo desta mudança há 5 anos, vem isso até o meu coração. É cansativo fazer as coisas sem saber por que está fazendo. É cansativo ofertar sem saber por que está ofertando. É até às vezes imaturo da nossa parte nós fazermos algo. Ah, você é dizimista? Por que você é? Não sei, porque o outro é. Ah, você é ofertante? Sou, mas eu nem sei por quê. E o que esses 5 minutinhos a 8 minutinhos por semana faz? Nos instrui por que nós somos. Nos instrui porque nós somos ofertantes, nos instrui porque nós somos dizimistas, porque que nós simplesmente mantemos a casa de oração, porque senão nós vamos fazer, por quê? Não sei. Ué, sua igreja não ensina? Não. Por que a igreja não ensina? Porque a igreja começou a ensinar, e aí houve muita resistência, a gente teve que parar de ensinar, porque a igreja não suporta mais ser ensinada. Triste, né, se nós falássemos isso, porque nós tínhamos 5 a 8 minutos e ninguém suporta mais ouvir. Aí se alguém perguntar, às vezes se eu perguntar: gente, me ajuda aqui, por que nós somos dizimistas? Alguém sobe aqui e fala por que somos? Alguém sobe aqui e fala por que nós somos ofertantes? Eu não estou desafiando, eu sei que tem gente que vai subir aqui e falar. Só que às vezes, se ficar 2 ou 3 que não saiba, esses 2 ou 3 a gente precisa gastar 5 a 8 minutos por semana para instruir eles. E às vezes isso é chato. É igual você repetir de série todo ano, né? Igreja devia ter salas, né, irmão Célio? Devia assim, a sala dos anciãos, eles já sabem tudo sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Tem um irmão aí que ele só precisa aprender sobre o Apocalipse. Se o culto não for sobre o Apocalipse, ele vai ficar em casa. Ou então vamos fazer a sala daquele que é expert na teologia. Vamos fazer a sala daqueles que está acabando de entrar. Igreja não tem jeito, igreja é plural. Igreja tem gente que não sabe nada e tem gente que sabe tudo. E isso não é desmerecer aquele que não sabe nada. Nós temos que dar oportunidade para quem não sabe nada saber, não é, irmão Preza?
Ou então nós vamos falar assim, só vamos pregar coisas profundas. Por quê? Porque a igreja sabe tudo. Sim, a oferta é uma adoração. 99% da igreja provavelmente saiba que a oferta é uma adoração. Bastante. O irmão Elias Pureza está dando uma sugestão que de vez em quando na escola bíblica a gente falar sobre a adoração, das ofertas, nos dízimos, na contribuição, na ajuda solidária do corpo, da comunidade. É uma sugestão, irmão Pureza, que a gente pode avaliar, sim. É porque, na verdade, qual que é o objetivo da gente fazer uma vez por semana em 5 a 8 minutos? Não precisar tomar o tempo, às vezes, de uma escola, como eu estou fazendo aqui, que já tem ali alguns minutinhos, não é nem perder tempo, mas é não tomar esse tempo e saber que nós vamos estar sendo instruídos e por presbíteros com visões diferentes até, visões bíblicas diferentes. Sim, entendo. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Sim. O irmão Pureza está falando sobre o pastoreio também, fazer isso. Eu entendo perfeitamente, concordo com o senhor. Agora, uma das coisas que eu preciso também endossar. Os colegas aqui do Ministério da Palavra, né? Eu preciso dizer o seguinte, que a capacidade em falar sobre o assunto, com toda franqueza, irmão Pureza e igreja, com toda franqueza, a capacidade às vezes dos colegas, dos presbíteros de falar sobre o assunto, talvez seja maior que a minha até. A capacidade, viu, Pureza? Eu entendo, viu, Pureza, e concordo contigo, mas nós estamos aqui como uma família compreendendo as coisas. A capacidade em trazer aquele assunto, porque eles às vezes vão a semana inteira pensando nos 5 minutos que vão falar. Entende? Enquanto isso, eu me descanso e trago às vezes o assunto da escola bíblica. Aí a gente divide funções. Mas eu concordo contigo que às vezes sim, a gente pode falar como estou fazendo aqui agora. Então assim, eu pediria à igreja, não se chateie, encarecidamente. Não é que nós vamos enfiar as coisas aqui da plataforma de goela abaixo, na igreja não é, a igreja é soberana. Se a igreja se levantar e falar, pastor, toda a igreja não quer mais EBD, a igreja não quer mais culto da noite, a igreja só quer um culto 3 horas da tarde no domingo. Bom, eu sendo pastor da igreja, entendendo que a igreja é soberana, vamos fazer uma votação, é isso que a igreja quer? Tudo bem, então escolha também um pastor para vocês. Entende? Eu me coloco na posição, humildemente, de alguém que serve a igreja, mas eu estou falando coisas absurdas, eu sei que a igreja não vai fazer isso, gente, entende? Que a gente faz comparações absurdas só para ter uma noção. Eu sei que a igreja Unidos em Cristo gostaria de ter até mais, mas se eu perceber que a igreja não quer ensino, não, pastor, a igreja não quer a palavra, a igreja quer só um oba-oba aí, um pula-pula, uma pregação neopentecostal e tal, faz isso e aquilo, e a gente quer isso, eu passo o paletó, derruba todo mundo, fala, escolha um pastor para vocês, eu não estou aqui para isso, estou aqui realmente para trazer a palavra. E eu sei que a igreja não vai fazer isso, entenda gente, eu estou fazendo uma comparação tosca, só para vocês entenderem a soberania da igreja. Entende? A soberania da igreja. Só que aí, como pastor, eu peço, né, como amigo, como irmão, não se chateie, né? Não murmure, não desligue o botão da internet, porque às vezes o irmão vai trazer uma instrução de o porquê, de qual o propósito que você vai fazer aquilo naquela hora, qual que é o propósito que você vai pegar o seu celular e vai fazer ali uma transferência para uma comunidade, para uma igreja, para que essa igreja prospere também financeiramente, para que essa igreja tenha condição de continuar servindo almoço, para que essa igreja tenha condição de continuar dando mais e mais conforto. Então assim, qual que é o propósito? Eu nem sei. Gente, nós passamos 40 anos fazendo coisas que nós não sabíamos. Então acho que chegou a hora de nós fazermos sabendo. Aí tá, nossa pastor, mas eu já sei demais sobre isso. Tenha paciência com aqueles que ainda não sabem, só isso. Mas se caso a igreja, perante a diretoria, né, falar, não pastor, vamos conversar aqui, vamos reunir, como o irmão Pureza falou, vamos trazer sugestões, vocês sabem disso, eu sou aberto para isso.
Eu só estou pedindo isso porque, assim, às vezes as pessoas me mandam, pastor, mas tá bom, para que isso? Aí eu explico, falo, olha, eu entendo que não é para você. E a igreja não está aqui advogando em causa própria, isso não é para o meu benefício. Isso não é benefício da tesouraria, da diretoria, do técnico ou do presbítero, isso é para benefício do corpo. Agora, quando alguém fala alguma coisa para benefício do corpo, por que eu preciso me chatear tanto? Só isso. Talvez assim, esses minutos que eu esteja usando aqui, é só para isso. Agora, é lógico que eu acato a sugestão do irmão Pureza, de às vezes também a gente trazer aqui algum parecer, mas é que eu tenho aprendido tanto com esses momentos, esses poucos minutos, que eu fico assim, eu não preciso nem falar sobre, porque o que está sendo trazido é nas Escrituras, é através da palavra, é através do ensino, de uma forma tranquila. Se você conseguir olhar o que esses presbíteros têm feito nesse período, com outros olhos, sem olhar para ele como se ele estivesse pedindo, não faz isso não, ele não está pedindo nada. Eu de coração eu falo, porque a gente se reúne para falar sobre, ele não está pedindo nada, ele só está, e nem advogando em causa própria, nossa, olha, não, ele está simplesmente, ou eles estão simplesmente instruindo o porquê você vai fazer aquilo. Você sabe por que você vai fazer? É por causa disso que você vai fazer, é por causa disso. Aí ele vai nas Escrituras e vai mostrando. Então assim, é isso, é um pedido, né, de amor, com consideração, pelos presbíteros que fazem isso. Ah, pastor, o senhor pode fazer também? Posso, mas sabe quando você aprende, que você fica assim, talvez eu não consiga fazer tão bem feito quanto está sendo feito, né? Fala, irmã, parece que o Newton levantou a mão primeiro. Você levantou? É desapegar de bagagens antigas. Exatamente. E o irmão Newton está falando que nós precisamos desapegar de algumas coisas, porque às vezes, mas não era assim. Gente, muito cuidado quando você fala assim, não era assim, a igreja não era assim. A igreja Unidos em Cristo, ninguém usava brinco há 5 anos atrás. Era tão top lá na Nova Suíça, ninguém entrava de brinco. Se entrasse, o pastor arrancava com anzol. Aí hoje usa. As irmãs usam, canta às vezes aqui na frente com brinco. Aí eu fico pensando assim, por que, pastor, que mudou? Porque eu não achei mais na escritura para arrancar o brinco delas. Eu não acho na escritura. Pastor, tem lá, que lá no Antigo Testamento, que jogaram os brincos fora, não sei o quê. A minha pergunta é, onde está o pecado em usar um brinco? Porque Pedro fala que lá as mulheres deveriam adornar-se interiormente, e não com tranças, com enfeites, com vestidos e não sei o quê. Então vem com a camiseta da eleição, é para a igreja? Para que se enfeitar? A Mércia está falando sobre, a Bíblia fala, né? Na verdade não é que falam, a Bíblia fala que tenham o exemplo, as mulheres tenham como exemplo Sara. Gente, quando a gente fala de exemplo, muito cuidado em pegar o exemplo de como a pessoa se veste, de como a pessoa, onde ela mora, muito cuidado com isso. Ter Sara como exemplo é ter Sara como aquele exemplo de submissão ao esposo, como ela foi uma mulher usada por Deus para gerar um filho que talvez mudaria toda a história dali para frente. Então é isso. E quando se fala do que Sara vestia, do que Sara colocava na orelha ou no nariz, porque até no nariz elas penduravam brincos, né? E isso não mudava nada a história de Israel, não mudou em nada, né? A história de Israel. Diz que Rebeca recebeu até pingente de nariz, né? Quer dizer, é isso que você ia falar? É isso? A irmã Virgínia? Por Eliezer, né? Braceletes, né? Irmão Weber um dia chegar com braceletes, com um negócio aí, você vai falar, é como Rebeca, eu recebo. Então, Eliezer, para chamar Rebeca. Gente, mas na verdade, todas essas
conjecturas, tudo isso que a gente fica tentando achar para colocar coisas como pecado, é a gente tentando mostrar que aquilo que nós fizemos até aqui está certo e que os outros estão errados. Esquece esse orgulho, para com isso. Isso tudo é orgulho. E orgulho, ele surge, sabe aonde? Ele surge no céu, através de Satanás, através do diabo, através da serpente, querendo fazer algo melhor do que o próprio Deus. Então assim, nós precisamos deixar de lado o orgulho. Gente, o mais orgulhoso dessa igreja deveria ser o pastor, em falar assim: eu não redo mão. Por quê, pastor? Porque eu falei que se a mulher cortasse o cabelo, o marido podia divorciar dela, mas eu preciso abrir mão disso. Pastor, o senhor errou? Errei. Por que o senhor errou? Porque eu sou humano. E quantas coisas mais nós erramos, falando que Caim era filho da serpente. Errei também. Quem mais errou? Erramos ficando apontando um milênio lá na frente, falando de um arrebatamento secreto aí, qualquer hora o motorista do Uber desaparece, você fica sozinho. Errei também. Errei em vários pontos. Erramos, errei. Então o que nós estamos fazendo? Tentando aperfeiçoar aquilo que nós erramos. E eu sei que não é fácil, gente, mudar não é fácil. Pouquíssimas pessoas gostam de mudança. Se eu perguntar aqui, quem gosta de mudança? Poucos vão levantar as mãos. Mas mudar é necessário quando estamos numa rota errada. Amém. Então é isso. Talvez esse momento de generosidade causou esse desgaste, essa coisa difícil, mas é um pedido do pastor da igreja que nós tenhamos paciência. Gente, de coração mesmo, eu converso com todos eles. Eles têm feito o melhor que pode. Eles não ganham nada por isso. Eles estão simplesmente, sabe o quê? Querendo mostrar para a igreja que você é capaz, que você pode. Se você tem um hoje, você pode ter 10 amanhã. E não é uma prosperidade louca, como a teologia da prosperidade. Não é isso. É de você entender que quando Deus te retribuir tudo que você tem feito pela casa do Senhor, você sabe: eu já sei de onde está vindo. Porque senão você vai ficar até assim: ah, será? Talvez não. É só isso. Não, qual que é? O irmão Marcos está lembrando uma coisa. Qual que é o resultado? O que gerou esse momento de generosidade? Almoço na igreja, telão, plataforma, poltrona. Foi isso que gerou. Foi ruim? Som, técnica, e vai melhorar muito mais. Gente, nós não estamos aqui formando partido. Eu sou do partido que não gosta. Não, eu estou pedindo para que 100% da igreja tenha paciência com os, vamos dizer assim, com os fracos na fé, ou com os que não sabem ainda quase nada. Por que tem aqueles negócios ali, com aqueles coisinhas para colocar o dinheiro dentro? Não sei. Por quê? Porque a igreja não ensina. Para que esses envelopes? Para que esse QR Code? É o que? A igreja está fazendo como os demais aí, pedindo dinheiro, inflando caixa da igreja? Bom, a diretoria viu o demonstrativo financeiro na última semana. A diretoria dessa igreja está ciente do demonstrativo financeiro da igreja até o mês de abril de 2026. Ou seja, daí para trás, tudo. Então, eu só queria assim, deixar vocês mais tranquilos em relação não só a essa questão da generosidade, mas em relação ao que a igreja está vivendo. Essa igreja não tem dívidas, graças a Deus. Nós temos tudo isso aqui, sem dívida, à vista, comprando. Tem coisa que às vezes você tem que dar uma parceladinha assim. Não vou falar que essa igreja não parcela nada, parcela, mas assim, pagando. O almoço acontece hoje, durante a semana o almoço está pago. Só isso, eu preciso. E realmente a igreja merece isso aqui de vez em quando. Merece, vocês merecem que a gente fale um pouquinho dessas coisas, que a gente abra para vocês como é que está a vida financeira da igreja, como é que está. Porque quando está ruim a gente vem e fala: gente, pelo amor de Deus, ora por nós aí. Mas é porque hoje está nadando? Não está. Por quê? Gente, nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos entender o seguinte: a igreja não precisa, a igreja não tem que chegar no final do mês e falar: paguei todas as contas. Tá bom? Médio. A igreja precisa sobrar. Por quê? Porque essa igreja precisa ter um lugar próprio. Ah, pastor, está sobrando. A igreja precisa. Se não sobrar, nós nunca vamos conseguir adquirir um lugar próprio. Nós já temos a estrutura interna todinha de uma igreja. Imagina nós termos agora o nosso local próprio, que é alugado. E aqui é ótimo, eu gosto daqui, eu acredito que a igreja gosta também. Nosso pátio, nossa cozinha, é um lugar fantástico para se reunir. Mas todo mundo quer o seu lugar próprio. E eu acredito que essa igreja quer. E não adianta a gente simplesmente fechar no mês: deu para pagar as contas. Tá,
Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas se nunca sobrar, nós não vamos ter condição de ter o nosso lugar próprio. Vamos sempre só girar a roda. Vamos girar a roda, girar a roda. Então o objetivo é, realmente, todo mês nós precisamos fazer com que sobre algo. A diretoria sabe disso. Nós vamos acompanhar isso mais de perto para que a gente possa realmente chegar a um ponto e falar, temos condição de comprar um lugar. Bora para a mão de obra. Gente, quem pode, vamos comprar tijolo, vamos erguer essa igreja. E se achar um lugar pronto, melhor ainda. Tá bom? Esse é o meu coração, esse é o meu objetivo. E lutas, pastor, demais. Vontade de desistir. Engraçado, eu nunca tive. As pessoas falam, nossa, já passei por um monte de vontade. Eu nunca tive vontade de desistir. Não sei se é porque eu coloquei na cabeça assim, gente, eu vou estar aqui pregando. Se não tiver ninguém para ouvir, eu falo, Senhor, ouve a minha palavra aqui. Não é que eu amo vocês e quero sempre vocês aqui, mas eu coloquei isso no meu coração. Por quê? Porque se eu, às vezes, não ver alguém aqui, eu sinto no coração, mas eu fico assim, eu preciso levantar a cabeça e seguir avante. Como já aconteceu por várias vezes. A gente está ao lado de pessoas ali, ombro a ombro, e de repente a pessoa fala, não vou mais. Gente, o chão sai. Vocês acham que eu sou humano? Vem, não uma vontade de desistir, mas vem uma tristeza, uma depressão. Fala, puxa vida, mas onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Esses dias eu liguei para uma pessoa e falei assim, foi algo que eu fiz para você? Não foi. O que foi então? É porque a irmã cantou de brinco aqui na frente. Eu falei, puxa vida, não faz isso com a sua alma. Foi eu que falei algo que não deveria? Gente, está entendendo que isso aqui é escola bíblica, de amigos, de irmãos. E eu estou tentando alertar para vocês, não é alertar vocês para aceitar um dogma, um credo humano meu, uma vontade minha. Não, vocês sabem que aqui, olha, os músicos, eles dividem, eles estão fazendo isso, eles estão dividindo a função de escolher os hinos, para que não caia sobre um só o gosto, porque hino é gosto também, louvor é gosto. Então eles estão dividindo, né, Isaac? Dentro do grupo da música aí, olha, semana é o fulano, outra semana é o ciclano, não precisa falar quem é, senão, eu gosto dos hinos da fulana, eu gosto dos hinos do ciclano, não, para que haja uma diversidade. E o pastor mete o dedo lá, no grupo de vocês, esse hino não, por que não? A não ser quando uma coisa, e outra, quando não é ungida, os próprios cantores sabem. Nós estamos, gente, dividindo plataforma com pessoas, tanto da música quanto do Ministério da Palavra, com pessoas maduras, que não precisa ficar falando, irmão, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Eles vão percebendo o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, na verdade, né, irmã? Alzira levantou a mão, deixa eu deixar você falar. Última coisa que converte na vida do crente é o bolso. Gostei dessa frase. Converte tudo, né? Sim, Zaqueu. Converteu o bolso. Boa. Fechou. Fechou o nosso assunto. O que é rema? Tá. O logos é o escrito. Sim. O rema é a transformação que Subjetivo. Isso. Peguei. Exatamente. Isso. E é. Der pausa aí na internet. Parabéns, Alzira. Aleluia. A Alzira é meio assim, eu sou mais brando, vocês viram, né? Sou bem brando. Gente, mas olha só, tudo eu entendo, o sentimento, o coração, a opinião de todos. Não, o pastor, eu sou amigo de todos. Essa semana mesmo estava falando com uma pessoa que não aceita reunir, não aceita, eu estava falando com ele essa semana. Não, reunir, isso é coisa retrógrada. Eu tenho amizade, vou lá, fico... Não, mas conversando, por quê? Para ele entender o seguinte, que independente dele aceitar ou não aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico, nós podemos simplesmente trocar uma mensagem, falar um com o outro. Quem sabe um dia Deus toca no coração dele e ele possa compreender Hebreus 10, 23, que nós não devemos deixar de congregar. Só isso. Agora, por que eu vou ser inimigo? Porque às vezes as pessoas são meus inimigos, mas eu não preciso ser inimigo dos meus inimigos. Eu posso simplesmente fazer como Davi fez. E hoje achei que ia ser 5 minutos que eu ia falar sobre o assunto. A Alzira fecha deixando uma frase muito importante. A última coisa que converte no cristão é o bolso. É uma escritura, não é escritura isso não, gente.
Epístola da Alzira. Não é escritura não, mas assim, é como se fosse um ditado, é como se fosse uma expressão, mas que faz sentido. Realmente, Zaqueu, quando Jesus falou para ele, hoje entrou salvação na sua casa, ele converteu o bolso dele, falou, não, então eu vou devolver tudo que eu peguei a mais, tudo que eu roubei, né? É maravilhoso. Pastor Carlos, falou isso ontem? Aí, ó, Pastor Carlos. Pastor Carlos está sumido, ó. Irmão Sérgio está lembrando, o irmão Sérgio está lembrando do senhor aqui. É para o senhor vir aqui, viu, Pastor Carlos? Pastor Adriano. A nova versão do Pastor Adriano. Você viu a nova versão do Pastor Adriano? Rapaz, o homem está parecendo um menino. Está mais novo que nós agora, Nilton. A gente não pode aceitar isso, não. Pastor Adriano. Gente, vamos lá para a palavra. E, nossa, eu tenho um assunto aqui fantástico, maravilhoso. Vamos, Célio vai resumir. A igreja em função da igreja. O que está acontecendo é exatamente isso, irmão Célio. Resumindo tudo isso, o que os presbíteros, o que é o ministério da palavra, da música, diáconos, e todos vocês que oram pelos ministérios, diretoria da igreja, o que nós estamos pleiteando? A igreja em função da igreja. É isso. É entender que isso não vai levar benefício individual para um ou para outro, é benefício para todos. E o benefício, nós estamos aqui usufruindo nessa manhã, sentado nessas poltronas, é um dos benefícios, eu acredito que nós teremos vários outros, né? Então é isso, eu acredito, irmão Célio, todos vocês que falaram, que colocaram a sua opinião à vista, eu acredito que isso tudo faz sentido, é bom. E vamos ler o Salmo 23, e antes de ler o Salmo 23, quero dizer que me avisaram aqui que a irmã Virgínia trouxe uma sobremesa, e ela disse que é para vender após o almoço. Aí, o pastor já está vendendo sobremesa. Não, gente. Jesus, quando fala de dinheiro é tão difícil. E eu tenho por isso que eu falo que eu aprendo, porque eu tenho dificuldade de falar. Aí eu vejo eles falando, eu falo, uau, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Então, assim, e eu preciso assumir o que eu consigo e o que eu não consigo, né? O bom administrador, ele administra bem, né? Ele não gosta de ficar... Uma vez eu entrei no subsolo do Banco do Brasil, ali da Avenida Goiás. A gente trabalhei 10 anos na construção e reforma de bancos, né? Agência da Caixa, agência do Banco do Brasil e Itaú. Então a gente acabava fazendo reformas em cofres, né? Nessa área de segurança máxima desses bancos. E uma vez eu entrei no subsolo, né, área de segurança máxima do Banco do Brasil, e aí a gente entra, tem que passar por uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas giratórias, entra, aí você entra lá embaixo, dá até fobia, você fala, puxa, se eu precisar sair correndo daqui, dá um pouquinho de fobia, você saber que está num subsolo, um lugar que não tem janela, um lugar, né, fechado com paredes grossas de concreto. E aí a gente desceu lá e uma sala assim, branquinha, tudo limpinho, pessoas com luva, parecendo uma sala de cirurgia, e carrinhos, aqueles carrinhos maior que de supermercado, com cédulas de cima e embaixo, assim. Eu falei, meu Deus, trabalhar com esse tanto de dinheiro, chegar no final do mês, receber só 10 dessas células aqui, não é brincadeira não. Final do mês, quantas que você ganha? 10 dessas células, aqui tem milhares, num carrinho. E aí eles na mesa branca, tudo branquinho, limpinho ali, tudo muito com máscara, né? E aí eles contando dinheiro, e eu olhando aquilo e pensando, meu Deus, quanto dinheiro tem nesse mundo, né? Quanto dinheiro tem, e cada dia mais indo para a menor parte de pessoas possível, né? Para uma minoria, cada vez mais o dinheiro está concentrando em mãos de minorias, mas vamos lá, que vida que segue, né? Então a irmã Virgínia trouxe aí uma sobremesa, falou, eu vou doar essa sobremesa para que ela seja vendida após o almoço, para que todo o retorno venha para a irmã Virgínia, é isso? Não, para que a venda da sobremesa, que vai ser R$5, estabelecido pela própria fabricante, né? Então, vai ser servido, as irmãs vão saber lá como fazer, então vai ser R$5, e tudo que é a maneira dela ajudar aí no almoço, né? Então ela doou a sobremesa, vai ser vendida depois, quem pode comer doce come, quem não pode come também, né? Porque é abençoado, né? Pelas mãos da irmã Virgínia. Então, é isso aí, é R$5, vai ser vendido após a escola bíblica, o almoço, né? Depois da escola, tá bom? E aí, se você quer adquirir, fala com as irmãs.
Sim, ela está fazendo isso para ajudar no almoço, no próximo almoço, né, na aquisição dos insumos do almoço. Cada um tem sua maneira, tá? Então, eu estou precisando falar isso. Que mais? Próximo sábado é Brasília, né? Nós vamos estar em Brasília, Deus permitindo. E a irmã Bernadette agradece a Deus que sua neta está em casa. Acabei de receber ali uma mensagem da Eunice. Depois de muito tempo, esse muito tempo, sabe quanto tempo? Tem uns 3 meses? Quanto tempo que a Ana Clara estava internada? Eu não sei, gente, mas eu sei que é muito tempo mesmo, deve ter meses aí. Então, a Ana Clara se internou com um problema que médico nenhum sabia, lá de Cuiabá, né? A irmã Bernadette é vó da Ana Clara, a Eunice é mãe, e ela se internou com problemas que a medicina não entendia, foi desenganada pelos médicos, e essa menina começou a receber a oração do Brasil todo. Unidos em Cristo orou, tem orado pela Ana Clara por muito tempo, por muitos cultos, e ela foi melhorando, e hoje recebe essa notícia maravilhosa que merece palmas, né? Ei, nosso Deus! Agradece a Deus que a neta está em casa, depois de meses. Quem souber o tempo, manda para a gente aí. Louvado seja Deus. Só isso já era suficiente para a gente ir para casa e falar assim: louvado seja Deus, Deus é real, o nosso Deus é real, Deus é real, é real, por isso Deus é real, Deus é real, é real, é real. Maravilha, louvado seja o nosso Deus. Salmo 23, muito conhecido, gostaria que todos lessem junto comigo na tela, né? Eu acredito que eu não vou conseguir trazer o que eu tinha previsto, mas, gente, escola bíblica é isso aí, a gente tem que ter esse tempinho, né? É preciso, eu não posso ficar atropelando as coisas também. A gente precisa desse tempinho para conversar, dar oportunidade para vocês falarem, mas Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que mais? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia, enquanto viver, para sempre, de forma perene. Que salmo maravilhoso. Salmo de quem? Salmo de Davi. Por que será que Davi deixou esse salmo escrito? Porque Davi teve uma vida fácil, Davi teve uma vida complicada, Davi teve uma vida desde cedo muito grande em responsabilidades. Qual que seria a resposta certa para essa pergunta? A vida de Davi foi fácil, sim ou não? A vida de Davi foi tranquila desde a sua meninice? Ele teve que lutar e proteger os seus desde cedo? Ele teve altas responsabilidades, responsabilidade de gente grande, mesmo na adolescência? Ele teve muitas lutas e até depressões? Sim. Por que a gente fala isso? Os salmos mostram que Davi teve depressão. Mas um filho de Deus ter depressão? Gente, se vocês verem os salmos de Davi, ele falando que os seus ossos estavam definhando. Aquilo ali era dor na alma. Aquilo era dor de ter um amigo tentando destruí-lo. É ele pensar que
aquele homem que ele olhava para ele, Saul, um grande homem, o rei de Israel, ungido do Senhor, e ele olhava para Saul e via nele um exemplo, via em Saul alguém que ele poderia confiar, alguém que ele poderia entregar o reino de Israel nas mãos, e de repente aquele homem, possuído por um espírito de ciúme, de inveja, começa a perseguir Davi, porque Davi estava, de certa forma, crescendo, se desenvolvendo na guerra espiritualmente, um grande músico, tocador de harpa, né? E através daquela música ele fazia com que espíritos ruins, espíritos maus, fossem colocados em fuga. Nós tivemos Daniel da última vez, que foi Daniel, no frente a frente com a verdade, o último frente a frente com a verdade foi Daniel, e nós vimos Daniel falando sobre a questão da música. Gente, é bonito ver alguém falando de música, sem tomar partido, ou simplesmente falar para esperar reconhecimento e likes. É bonito. E falar daquilo que sabe, falar daquilo que conhece, falar daquilo que realmente faz o verdadeiro sentido. Quando nós vemos no livro dos Salmos, o Salmo, acredito que é o número de 150, o Salmo de número 150, que fala sobre isso. Louvem, deixa eu ver se é o 150 ou 149, tem o 149 e 150, o 148 também, né? Os últimos salmos, nossa, aqui 145, 46, 47 começa: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Aí o 148 começa assim: aleluia, louve o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louve o sol, louve nos mais altos céus. Estou pulando o versículo aqui, tudo é louve, louvem, aleluia. O 149, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis, louvem-no, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei, louvem eles e o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Eu li dança aqui, lembrei de uma coisa. Uma pessoa me perguntou sobre a questão das danças como ministério. O ministério da dança, né? Na igreja. As coreografias, aquelas coisas, né? A minha visão e a minha posição acerca disso é que qual que é o hino que eu cantei aqui agora, gente? Sai o sol. Sai o sol. Eu comecei a cantar, parece que dá vontade de mexer, né? Você vai dando vontade de mexer, vai dando vontade de dançar. E às vezes, como nós fomos muito engessados durante muitos anos, parece que o mexer durante o louvor gera aquele impacto negativo, né? Tá dançando, um desrespeito, né? Na presença de Deus. É até um absurdo falar isso, né? Que dançar é desrespeito à palavra. Aqui acabou de falar, né? Louvem eles seu nome com danças. Mas aí tem um ministério da dança, né? Onde mulheres... principalmente, eu não sei se existem homens, eu não conheço muito esse ministério. Existem muitos dançarinos. Homens? Então, eu não sei. A minha visão e a minha posição acerca disso é que desvirtua em relação ao Novo Testamento, em relação a Cristo, em relação ao cristianismo. Porque eu nunca vi Pedro falando sobre isso, eu nunca vi Paulo falando sobre o ministério da dança. Eu sei de Efésios 6, que fala ali sobre os ministérios, né? De doutor, de evangelista, de pastor, de mestre, né? E esses ministérios, eles foram inseridos na igreja para o aperfeiçoamento do corpo, né? Então, assim, quando alguém me pergunta algo sobre um ministério, sobre algo que está acontecendo no meio evangélico, qual que é a minha posição, qual que é a minha visão? Que o ministério da dança, ele excede aquilo que eu tenho na minha Bíblia em relação
aos ministérios, em relação àquilo que a Bíblia endossa como ministério. Mas eu disse para a pessoa, falei, eu não posso ficar simplesmente julgando as pessoas se está certo ou está errado. A minha visão e posicionamento é a palavra. E eu não vejo isso na palavra, apesar de aqui nós vermos Davi falando, né? Dancem. Agora, qual é o problema de nós ficarmos de pé aqui e começarmos a dançar louvando? Sai o sol da manhã, ou então pular, fazer alguma coisa assim, exaltar o nome de Deus. Maravilhoso, fantástico, sou totalmente a favor. Mas aquela coreografia, aquela coisa que começa a chamar a atenção mais do que o próprio louvor, meu posicionamento, minha visão, eu não vejo isso como sendo bíblico, tá? É a minha visão. Então não se revolte comigo, porque o pastor é retrógrado. Não, gente, eu só preciso achar na Bíblia que nós estamos dentro. Se eu não achar, eu simplesmente preciso falar, né? Aquilo que a Bíblia fala, tá? Então é por isso que não temos aqui o Ministério da Dança. Então, porque senão nós já teríamos, né? Já teríamos o ministério. Se é algo que Deus pediu para que também fosse uma forma de exaltar. Agora, nós podemos dançar? Lógico. Gente, vamos todo mundo vir aqui para frente. Às vezes eu vejo a Alzira, o Isaac, a Suzana, os pessoal chamam, vem para frente, vamos dançar, vamos pular. Eu fico assim, eu não danço, fui ensinado que não deve dançar, né? E o pastor falou que o ministério da música, e aí depois aumenta, né? Fala que o pastor falou que é o bicho. E eu não falei isso, tá? Mas eu não, a minha posição, a minha visão, não tem nada que endosse o ministério da dança no Novo Testamento, e não existe nada que endosse o ministério da dança no Pentateuco, porque ali tinha os cooperadores, porteiros, músicos, enfim, a maneira como o templo funcionava é diferente da maneira como a igreja de Cristo funciona também, viu, gente? Não vamos confundir templo do judaísmo com a igreja considerada cristã, viu? Templo é de um jeito, igreja é de outro. Templo tinha sacrifício, levava o cordeiro, sacrificava. Templo tinha o santo dos santos, o sacerdote colocava o dedo no sangue daquele animal ali, ó, e levava lá dentro, tocava ali no propiciatório. Templo tinha a mesa com um pão, com os pães da proposição, que tinha que ser trocado ali, e aqueles pães eram a família sacerdotal usufruía daqueles pães. Tinha ali a menorá com aquelas lâmpadas ligadas, que ela não se apagava, né? Ela ficava constantemente com aquela luz acesa. O altar do sacrifício, tá? Não vamos confundir templo da tradição judaica com igreja cristã, né? Que na verdade a igreja mesmo, a visão que nós temos da igreja mesmo, ela não foi nem institucionalizada no tempo de Jesus e dos apóstolos, né? Ela era algo assim bem residencial, bem caseiro, tipo o nosso G100. A igreja do tempo de Jesus e dos apóstolos era aquilo. Hoje a gente institucionalizou a igreja, por quê? Porque a igreja precisa de ter um CNPJ, precisa ter um controle, precisa ter um cuidado, precisa dar a César o que é de César, precisa ter um lugar para reunir, porque as casas começam a não caber mais, né, as pessoas como era no tempo dos apóstolos. Mas quando a gente começa a ver que todo tempo o salmista fala, louvem, alegre ao Senhor, ofereçam música com tamborim e harpa, o Senhor agrada do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos, regozijem-se. Viu como nós temos que louvar, cantar, adorar, os estilos musicais diversos. Não, mas a igreja podia cantar só o sertanejo, é tão gostoso. Tá, você gosta do sertanejo, tem gente que gosta mais daquele louvor mais animado, aí tem outros que gostam de um louvor mais tradicional, harpa cristã, cantor cristão. Então, quando a gente fala que a igreja é plural e a igreja é diversa, é isso que nós estamos dizendo, que existem vários gostos aqui, e quando a equipe musical decide a cada domingo escolher os louvores para cantar, o que eles estão dizendo? Estão dizendo que eles estão abertos a fazerem aquilo que a maioria da igreja goste e usufrua, mas nós não vamos ficar amassando barro apenas em um estilo musical, não tem jeito, não é possível, né? Nós vamos simplesmente engessar uma igreja novamente, não é esse o objetivo da Unidos, é louvar, altos louvores estejam em quê? Em seus lábios.
e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Olha aqui, enquanto louva ao Senhor, adora ao Senhor, canta louvores, exalta o nome dele, a palavra de Deus está aqui, ó, junto, paralelamente, sendo observada, né? A espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos. Essa vingança é o que? É você ir lá humilhar as nações? Não, o seu testemunho, a própria palavra de Deus vinga. A Bíblia fala que o que vai julgar esse mundo é a palavra. A palavra já está julgando, a palavra já está vingando deste mundo, a palavra já está trazendo castigo aos povos. Quanta coisa boa para prenderem seus reis com grilhões, executarem sentença escrita, tudo isso, Davi falando de forma simbólica, o que o louvor faz, o que a palavra de Deus faz. Aí o Salmo de número 150 diz, aleluia! Vamos ficar de pé. Coloca na tela Salmo 150, por favor, o Maico. Vamos ler comigo, mas bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3 e... aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no, símbolos ressoantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia! Olha aí que maravilha, é para todos, é para dançar, é para louvar, é para pular. Ó, volta aí no verso, agora pode se assentar, só para vocês falarem de peito aberto, né? Esse homem foi o que mais clamou misericórdia a Deus, né? Davi? Davi, eu não posso dizer que foi o que mais, mas ele todo o tempo clamando, todo o tempo. Ele é um exemplo, através do Salmo 51, né? Salmo 51 é um exemplo do Salmo da misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Então, Davi clamou muito para que não afastasse dele a presença manifesta, porque ele sabia que isso era possível. Por que ele sabia que isso era possível? Porque ele viu isso acontecendo com Saul. Saul tinha ali sobre si o Espírito Santo, né? E no estalar de dedos, o Espírito Santo deixa Saul, e o Espírito Santo, seus vícios, né? Seus hábitos errados, pedindo misericórdia, clamando por misericórdia. Graças a Deus, louvado seja Deus. Tudo é vitória, tudo é milagre. O irmão Newton falando que quando ele tinha os seus hábitos errados, ele sempre levantava as mãos e clamava por misericórdia. Deus atendeu o seu pedido de misericórdia. Mas olha que maravilha nesse Salmo de 150, falando sobre louvar ao som de trombeta, verso 3. O que é trombeta? Né? Trombeta é isso? Tipo uma corneta. Vocês que conhecem bem aí da música, né? A corneta. Louvem com lira. O que é lira? O que é lira, músicos? A harpa pequena, lira. Harpa, né? Lira e harpa. Louve com tamborins. O que é tamborins? É uma percussão, né? Puf, 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 né? Um negócio que bate e marca o ritmo da música. É um tambor. Danças. O que é dança? É tirar o pé do chão. Quem gosta de dançar aí, levanta a mão. Pouca gente gosta de dançar. É porque ainda não teve o gosto, né? De dançar uma valsa. É pecado dançar valsa, gente? Não é não? Pode dançar valsa? Pode mesmo dançar valsa? Quem sabe dançar valsa? Sabe, Guinaldo? Né? Sabe, Alzira? Quero ver. Uai, não é pecado, sabe, tal casal aqui, ou por que não ver como é que funciona? Nós temos a música aí de fundo. Gente, vocês estão dizendo, não é pecado. A Guinaldo sabe, está casadinho com a Alzira, qual o problema?
Hã? Né? É assim, né? Né, Aguinaldo? Hã? Ai, gente. Gente, gente, você sabe de uma coisa? Essa semana, uma pessoa chegou e falou: pastor, estou triste. Não foi essa semana não, foi... Estou triste. O que foi? É porque eu estava empenhada, em outras palavras, viu, gente? É uma mensagem, não tem condição de repetir exatamente o que ela disse, mas em outras palavras, ela deve estar nos assistindo aí. Não está aqui. Ah, se a Aline tivesse aqui, eu dançava. Não chama ela. Ah! Tava faltando só o... Gente, casal, unidos, com filhos, sabem fazer. Vamos ver. Hã? Aí. Normal, tá enferrujado só, mas é só jogar o White Lube. Ah, o piso tá escorregando aí, cuidado. Ó, que coisa linda. Casal, coração com coração, né? Aê, parabéns. Gente, é isso que é o equilíbrio. Gente, vamos aqui para frente, nós vamos cantar um louvor aqui que não tem como você ficar parado. Você quer vir aqui para frente? E aí você vai começar, não tem jeito, você vai suar um pouco, tá? Mas a igreja não vai viver só disso. A igreja vai ter o clássico, a igreja vai ter o sertanejo. Já pedi tanto a Alice e Zé Marcos para louvar eles têm uns louvor sertanejo tão lindo. Louva aqui, Valdemar Fomin. Cadê o Valdemar Fomin? Tem aí? Tem aí, já que nós estamos falando de louvor? Passa ali na Júlia qual que é o louvor. Valdemar Fomin, que coisa linda! Só que nós não vamos ficar amarrados numa coisa só. Nós vamos ter louvores diversos. Essa é a diversidade. É tamborins, é lira, é trombeta, é dança, instrumento de corda. Ah, não pode, porque a guitarra... Ô Mauro, você está me ouvindo, Mauro? Nós pensávamos que a guitarra é um instrumento produzido no inferno. Gente, nós precisamos lembrar dessas coisas, sabe para quê? Para a gente pegar a nossa carne e falar assim: tá, você foi ignorante, mas cresça. Viu, Michael, o Isaac e o Thiago Vaz? Eu estou com um sentimento muito forte de fazer um frente a frente com a verdade com o tema, Isaac, ser mulher. Porque talvez nem todo homem sabe o que é ser mulher. E nem deveria saber, né? O Ricardo... Vou nem falar quem foi e o que foi. Na verdade, o que eu queria dizer era isso. Nós não sabemos de nada o que é ser mulher. Nós homens não sabemos nada sobre ser mulher. E eu descobri o que é ser mulher. Brincadeira, nada disso. É porque é o seguinte, gente, é um podcast que vai doer. Porque nós vamos mostrar algumas coisas muito fortes daquilo que vocês mulheres criam e se sujeitavam. E quem são vocês hoje? Amém. Então, assim, vai doer, vai trazer assim, aquela lembrança que dói. Mas, assim, eu acredito que é importante nós falarmos um pouco disso, ser mulher. E aí a gente iria ali e traria os exemplos, né? As citações, passagens, e sei lá, e mostrar que mulher é muito mais do que aquilo que a gente pensa até, né, nós homens, mas é um ser que foi criado para que através dela a humanidade pudesse ser perpetuada, né? Sem mulher, nós homens estaríamos perdidos, né? Então, Aguinaldo, você quer subir aqui, Aguinaldo? Sobe aqui. Você foi enchendo e não tem microfone. Você foi inchando? Deixa eu estourar. Vai, solta. Som. Está desligado? Não, está ligado. Som. Eu estava ali no banco, mas eu não aguentei não. Fui inchando, fui inflando. Baixa um pouco. E eu falei, eu tenho que falar. Nós fizemos missões mais de 20 anos.
pelo Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Bolívia. No Peru 3 anos, do norte a sul do Peru, no Amazonas peruano, no deserto do Peru, no Equador. Então nós vivemos de perto o que é missões. Nós não falamos de missões porque ouvimos alguém falar, nós vivemos. Então dentro da igreja existe, não estou ensinando o pastor, eu tentando ensinar o que o pastor sabe. Dentro da igreja existe povos, raças, tribos e nações. Nós somos compostos por esses povos. E nós temos que ser maleável, nós não somos robôs. Para viver uma coisa só, eu querer que você seja o que eu sou. Porque se eu implantar isso dentro da igreja, eu vou matar a igreja. E o Senhor, Ele nos deu um livre arbítrio. Nós somos livres. O que eu sou, você não pode ser. Eu não gosto de sertanejo, não gosto de funk, não gosto de rap. Mas nós vivemos tudo isso no campo missionário, cedendo e sendo maleável, para que as pessoas aceitassem Jesus como Salvador. Fazia muitas coisas que nós não gostávamos, para que as pessoas pudessem ver o outro lado da vida e seguir o Senhor Jesus. Com sabedoria, nós temos que viver isso, com sabedoria. É como disse, porque dançou valsa, não quer dizer que eu pequei. Talvez você não goste, mas não condene. A Bíblia diz que aquele que come, não condene aquele que não come. Então, assim, eu enchei ali, eu falei, eu tinha que falar sobre isso, porque nós temos a experiência de mais de 20 anos no campo missionário e vendo que pessoas tatuadas lá na praia não ouviam nós que chegava de terno. E missão, só completando o que o Aguinaldo está dizendo, missão, gente, tem gente que pensa que missão é isso aqui é eclesia, isso aqui é ajuntamento. Missão é bem diferente disso. No sentido, isso, missão é bem diferente. Talvez missão seja a função mais difícil que tem numa liderança. Por quê? Porque ele tem que se despir, não é tirar a roupa não, tá? Mas ele tem que se despir de todos os dogmas e credos, porque ele vai resgatar pessoas de lugares que ele não concorda, que ele não aceita, que ele condena. E na verdade ele tem que tratar aquela pessoa com o amor de Cristo. É só para completar. Por isso que é línguas, povos, raças e nações. Missão é isso. É um dos ministérios mais complexos que existe no meio E mais lindo, olha aí, ó. E outra, dom. Se a pessoa não tem o dom de missionário, não dá, gente. E não quer dizer que não vai para o céu quem não tem um dom de missão. Não. Né? Entende? Tem aquelas pessoas que são mais fixas, né? São mais locais. E tem aquele que tem espírito missionário. O espírito missionário, ele não aguenta ficar um dia sem olhar alguém ali com cabelo estranho, com umas coisas assim, uma bermudinha, e falar, ó, vim falar do evangelho. Esse é o missionário. E que nós possamos formar missionários aqui também na Unidos, né? Glória a Deus. Que possamos formar missionários. Amém. E que nós vamos ter a oportunidade de dar testemunho de que vivemos no campo. Então era isso que eu queria falar. Obrigado, Aguinaldo, obrigado. Soma muito, sempre soma. Deus abençoe. Mas eu tinha falado do Valdemar Fomin, né? Ele vai encerrar o nosso culto cantando, né? O Valdemar Fomin, que não é o Valdemar, é o irmão Célio. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu ia falar hoje sobre a unção que lhe segue. E nós vamos falar na próxima escola sobre isso. E vamos entender que a unção não é perseguida por nós. A unção, ela persegue você. E nós vamos entender claramente isso. E aí você vai ficar mais tranquilo. Você não vai ficar buscando salvação. Você vai praticar as obras, produzir frutos, porque é um salvo. Então assim, não foi o que eu planejei, mas foi o que Deus planejou. Eu vejo isso claramente, gente. Eu não sou, o irmão falou aqui, ó, o Aguinaldo, vai ficar robotizado, vai ficar engessado, vai ficar travado, né? Então assim, hoje eu venho de terno, gravata, camisa, né? E não quer dizer
que esse é o padrão que deve ser, mas eu gosto. Aí o irmão vem, não, eu vou vir de camiseta, pastor, e aí, você vai barrar ele? Não, lógico que não. Nós temos quarta-feira aqui, né? Palavra ungida. Estranho, né? Uma palavra ungida com alguém de camiseta. Tem lógico um trem desse? Parece que não encaixava. Estou brincando, né, gente? Eu estou lembrando de como nós éramos. Palavra ungida, unção de Deus, ajudando as pessoas. Mas, já que não entramos no nosso assunto, e foi tão maravilhoso ver essa questão do louvor, ver essa questão da generosidade, eu queria, antes do irmão Célio cantar para encerrar a nossa escola, pode ficar, irmão Célio, convidar vocês a um clamor que está se fazendo necessário. É um clamor por isso aqui que nós acabamos de ver, casais mais próximos, casais dançando valsa mesmo, casais juntinhos, liga um som lá, abraça e dança. Hã? Não entendi. O que é esse short? Ah, short, é estilo musical. Eu achei que era para colocar um short e dançar. Falei, deixa eu ver o que o Marcelo está falando antes de repetir. Bota um short. Shot é um estilo musical, bolero, tango. Pega a Lázara é a esposa dele, tá? Pega a Lázara, né? E bota um tango. E começa ali. E vai para os cantos, olha lá. Ele vai para os cantos, gente, dá vontade de sinceramente, isso é renovo ou não é? Oh. Eu, por exemplo, Sim. eu nunca dancei uma música secular. Sim, nunca dançou música secular. Dancei uma música consagrada a demônios. Sim. Esses grupos que parece que consagrados para isso, né, Alzira? No Senhor. Alzira, o que você está dizendo não é um equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Eu pego o meu celular, eu falo assim, gente, é pecado possuir? Não é pecado. O que é pecado? É o que eu vou acessar, de que forma, é o que ela falou, como eu vou dançar, qual música, com quem, onde. Porque de repente você está lá no bar dançando valsa. Mesmo sendo uma valsa, você está dançando algo que não tem nenhum tipo de sensualidade sendo transmitida, mas no lugar errado. Ah, eu estou dançando, mas não com o meu esposo. Está errado. Mas é valsa, o pastor falou que podia. Gente, vamos trazer a coisa ao equilíbrio. Ao equilíbrio. Né? Exatamente. Então assim, isso é estar equilibrado, é entender que eu posso ali dentro de casa ter ali a minha esposa, meus filhos, minha filha, e a gente dança, como eu fiz com a Alice quando ela fez 15 anos, a gente dançou uma valsa. Eu achei estranho na época eu estava muito engessado ainda, e foi esses dias, eu venho desengessando ainda, eu tenho algumas coisas engessadas em mim. Eu vi as coisas de uma forma, gente, muito fechada. Depois que eu comecei a olhar para Cristo. Ah, eu olho para Billy Graham, fantástico, leio o livro sobre, aprendo sobre como atender no escritório com Billy Graham, com outros homens, algumas palavras, mas eu estou olhando para quem? Para Cristo. Quando eu olhei para Cristo, o que Cristo fez? Aquela mulher pecadora chegou diante dele, e aí, Senhor, vamos matar ela. O que ele falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele cego chegou diante dele, e Jesus ficou olhando para ele assim, o que você quer que eu te faça? Puxa, Jesus, ele é cego. Mas Jesus, você não vai perguntar de que denominação ele é? Você já vai curando ele assim? E aí sabe o que me entristece no meio evangélico, irmão Célio? Essa irmã chegou em mim e falou assim, eu estou muito triste porque eu comecei a orar para as pessoas porque o Senhor falou que a gente pode. Ela falou isso, né? Aí quando a pessoa fala, porque o Senhor falou, eu falei, opa, responsabilidade, peraí. O que eu falei? O Senhor falou que a gente pode. Né? Eu falei, tá. E só que essa pessoa chegou em mim, uma evangélica de uma certa denominação, chegou em mim e falou que eu não posso fazer isso. Eu não posso, que eu tenho que chamar o presbítero, tenho que chamar o pastor, tenho que chamar alguém que é ungido para isso. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, não, Júnior, tá, eu sei que você não falou besteira, mas vamos na Bíblia novamente para realmente ver o que foi que você disse, né? Aí eu tenho até as mensagens, eu posso abrir aqui.
Deixa eu abrir aqui. E o senhor aguenta, né, irmão Célio, ficar em pé, né? Não vai acontecer nada não, né? A Bíblia afirma que todos os seguidores de Cristo fazem parte de um sacerdócio real. Amém. Onde está isso? 1 Pedro 2:9. Isso significa que qualquer pessoa pode apresentar as necessidades do próximo diretamente a Deus. 1 Timóteo 2:1, o apóstolo Paulo exorta que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Em Tiago, 5,16, ordena que orem, todos orem uns pelos outros, para quê? Para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A intercessão humana, 1 Timóteo 2,5, não altera, ou seja, a intercessão humana não altera o fato de que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não é que eu estou mediando, não, mas que nós estamos orando em nome daquele que é o mediador entre o homem e Deus. Aí eu fiquei tranquilo, eu falei, não, mas peraí, eu não falei besteira mesmo. Todos nós devemos orar uns pelos outros. Continue orando uns pelos outros. Continue. Eu estou na fila, irmão Mário falou isso aqui. Eu estou no hospital, pediu oração para mim. Ô pastor, o senhor pode vir? Que absurdo. O diácono. Irmã não pode. Pode. Irmã pode? Pode. Irmão pode? Pode. Criança pode? Pode. Gente, imagina você receber a oração de uma criança, a coisa mais pura do mundo. Se Deus não vai ouvir a oração daquela criança, estiver num lugar, estiver precisando de ajuda, vê uma criança ali, filhinho, ora por mim aqui. Não ora por mim, eu sei que Deus vai falar através da sua boca. Gente, essa é a liberdade do Evangelho. E eu não suporto mais, irmão Célio, prisão. Eu não suporto mais, eu acho que não pode, eu acho que pode. Gente, é escandaloso, é sensual, é imoral. Foge disso. Foge. Idolatria. A gente perdeu muito tempo já. E a gente tem falado tanto, gente, nosso tempo, a nossa vida, ela é curta, ela é rápida. Vamos aproveitar o nosso tempo. E só temos uma, né, Aguinaldo? Tá bom, gente? Aceita. Tá dando tchau ou quer falar alguma coisa? Tá. Achei que você estava indo embora. Ô pastor, chega, acabou. Ele está hoje no avião trabalhando, né? Então ele vai ficar um tempo lá. Então o irmão Weber está dentro de um avião, está indo para Orlando. Orlando é nos Estados Unidos, viu, gente? Lá na Flórida, né? Então ele está indo para Orlando, lá ele vai fazer um curso, vai crescer, vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais generoso ainda. Que esse curso coloca ele lá do lado do Trump. Gente, eu estou falando isso porque uma pessoa, quando a gente abriu a nossa segunda loja, ele falou assim, não abra mais. Que absurdo, né? Quantos absurdos nós ouvimos. Não abra mais. Por quê? Porque vocês vão afastar de Deus. Gente do céu, que o dinheiro possa me colocar mais próximo de Deus, em ajudar as pessoas, em contribuir com as pessoas. Então, assim, gente, você tem que orar por alguém? Ora mesmo, ora, não para de orar. E eu quero levantar um clamor aqui, nessa hora, para que os casais, fiquem mais atentos às ciladas que o inimigo tem colocado. Cada dia mais as ciladas aumentam. É um desgostozinho, porque o marido não falou que ela estava bonita, fica desgostosa um mês. Cuidado, é cilada. Aí o marido fica chateado, porque a mulher não fez o frango do jeito que ele gosta. Aí um mês chateado, cilada. O inimigo usando aquilo para afastar vocês. Porque o marido não falou a hora que ia chegar. E aí 15 dias emburrada, cilada. Tudo cilada. Não me esperou para comer, 10 dias chateado, cilada. Porque essas coisas vão acontecer, né? Que o marido observe realmente os gostos da mulher e evite ir contra aquilo que ela gosta, e que o marido olhe isso e a mulher também olhe, e cada um renuncie, chega a um denominador comum. Gente, mas cuidado com esses mimimi e de casamento que está levando os casamentos para o fundo do poço. Cuidado com o tiranismo desses homens.
Tiranos. Tirano, sabe o que é tirano? É autoritário, que acha que é o dono da mulher, que acha que está acima, que a mulher é um subproduto. Tirano. Não estou falando do homem deixar de ser o cabeça, não é isso não. Efésios 5 fala uma coisa, a tirania é outra. Homens tiranos, que se a mulher cuidar do cabelo, ele vai pegar um espírito de adultério. Aí a mulher passa a vida inteira com o cabelo lá no pé, nas coxas, cuidando, cabelo sendo enfraquecido, porque se você não cuida ele enfraquece. Aí vai ficando só uma tirinha, vai indo lá no pé, mas eu sou crente, e se eu cortar, eu faço com que o meu marido pegue um espírito. Isso é doutrina, gente, isso é dogma. Se ela corta, o marido pega um espírito, e se o marido repudia ela, ele tem razão. E aí esse tirano fala, ó, você não pode fazer, porque você tem que cuidar da minha vida espiritual, e quando você fizer, eu caio. Se você usar alguma coisa aí para melhorar a sua fisionomia, ajeitar um pouco aí, e passar uma maquiagenzinha para você ficar mais, né, ligadinho assim, uma coisa mais, e eu te largo, hein? Enquanto isso está lá, adulterando, hipócrita, tirano, ciladas, fazendo da mulher um capacho, fazendo dele um super-homem. Tenho quantas mulheres eu quiser. Se você usar a saia um pouquinho acima do joelho, eu te largo. Se você cortar o cabelo, eu te largo. Se você usar batom, misericórdia, você está na rua. Mas enquanto isso está lá, com as bonitinhas, com as novinhas, arrumadinhas, cabelinho aparadinho. Eu sinto gastura, mas é o que nós vivemos durante muitos anos. Eu fico amargurado, eu fico indignado, eu fico pensando, gente, eu sou humano, eu preciso orar todos os dias para que Deus não me deixe cair, mas que eu não seja um tirano, um hipócrita, que prega uma coisa e faz outra. E eu peço que a igreja levante esse clamor. Você que está pela internet, nós os maridos precisamos, as mulheres precisam. Maridos são tentados? São. Mulheres são tentadas? São. São tentados por quê? Pelo seu próprio desejo, pelas coisas que aparecem na internet. Mulheres de todos os jeitos. O que vai fazer com que esses casamentos sobrevivam daqui para frente? Não estou falando só da Unidos, estou falando de uma visão macro do mundo inteiro. O que vai fazer com que esses jovens vinguem? Ou seja, que esses casamentos durem 40, 50 anos. O que vai fazer? Oração, busca incessante de Deus. Que Deus nos livre das ciladas do inimigo quanto a isso. Então eu peço para que você levante suas mãos, fique de pé e ore a Deus pelos casamentos. É oração pelos casamentos. Eu não sou casada ainda. Ore pelo seu casamento. Eu não sou casado ainda. Ore pelo seu casamento. Você que é casado, pede a Deus direção do alto, pede a Deus sabedoria, pede a Deus unção, para você não ser uma mimimi no casamento, para você, homem, não ser um troglodita, um insensato, um imprudente no casamento. Oh Deus, ajuda a gente a ver estas coisas em tempo oportuno. Me ajuda a ver no tempo certo. Quando eu perceber que as coisas já estão degringolando, talvez não dá tempo mais. Você que está pela internet, pega na mão do seu esposo aí, pega na mão da sua esposa e ora com ela, abraça ela, dança com ela, para você não dançar com as outras depois, para você não sentir necessidade de dançar com a outra, para você não sentir necessidade de dançar com outro, mulher. Deus ajuda a gente. Deus ajuda a gente. Deus ajuda-nos, ó Pai, a ver o perigo. Ajuda-nos a ver o perigo se aproximando. Ajuda-nos a ver o problema chegando pertinho. Oh Deus, que o Senhor socorra esta igreja, estes que estão pela internet. Salve estes casamentos, salve estes relacionamentos. Louvado seja o nosso Deus,
Louvado seja o nosso Deus. Canta, irmão Célio. Canta, vamos terminar esse dia com esse tipo de louvor. Louvor clássico, conhecido. E você cante junto se você conhece. Aleluia. Luz que brilha nas trevas, em Cristo encontrei a paz. Sim, agora posso ouvi-lo e entender o seu andar. Neste caminhar eu tenho a sua direção, o seu cuidado, eu posso nele confiar e amá-lo mais. Amor de meu Jesus, insondável amor, veio em meu coração, brilhante como a luz do sol. Cristo Cordeiro veio mostrar a luz que brilha nas trevas, em Cristo encontrei a paz. Sim, agora posso ouvi-lo e entender o seu andar. Neste caminhar eu tenho a sua direção, o seu cuidado, eu posso nele confiar e amá-lo mais. Isso acalma o nosso coração. Você que está com seu coração calmo, tranquilo, abrace aí quem está do seu lado e vamos usufruir ali de um almoço, meio-dia em ponto, né? 12:01, e Deus recompensa, irmão Célio. Semana que vem temos a ceia do Senhor, hein? Semana que vem é ceia, comunhão, que alegria ao nosso coração. E à noite, 18h30, louvor, adoração, e você aprendeu, né? Pode dançar, pode mexer, tá bom? Se você quiser mexer, pode. Tamborins, harpa, violão, Ricardo. Você pode tocar o violão, a guitarra, né? O Mauro com a guitarra, Júlia nos teclados. Gente, vamos almoçar. Que a paz de Deus seja com cada um de vocês.